Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Olha só, em uma simulação de guerra que durou só 4 semanas, os Estados Unidos usaram uma quantidade de mísseis que, olha, fez todos os alarmes soarem lá no Pentágono. E o número que causou todo esse pânico foi esse aí, 850. Foram disparados 850 mísseis de cruzeiro Tomahawk. E para colocar isso em perspectiva, dá uma olhada nesse gráfico. Esse número representa 1/4 de todo o estoque que a Marinha Americana tinha antes do conflito começar. É muita coisa. Mas o que mais assustou não foi nem só a quantidade, foi a velocidade com que tudo foi gasto. Pensa só, nos primeiros 3 dias, 10% de todo o arsenal que estava prontinho para ser usado, puf, já era. Alguns oficiais chegaram a dizer que os estoques ficaram perigosamente baixos. E isso, claro, leva a gente para a pergunta principal de toda essa história. Mas por que é tão complicado assim? Por que não dá para simplesmente ligar as fábricas no máximo e produzir mais mísseis? Bem, a resposta está na complexidade absurda de cada uma dessas armas. Para a gente entender o tamanho do desafio, a gente precisa meio que dissecar o míssil. Um Tomahawk não é uma bala ou uma bomba qualquer, sabe? Na prática, ele é tipo um pequeno avião autônomo, um drone super avançado. Imagina só essa máquina voando a mais de 1.600 quilômetros, bem baixinho, seguindo o relevo do terreno para não ser pego por radares e acertando o alvo com uma precisão cirúrgica. Para fazer isso, ele depende de peças que são verdadeiros gargalos. O motor, por exemplo, é feito por uma única empresa no mundo inteiro. Uma! E para montar essas milhares de peças super precisas que vêm de mais de 100 fornecedores diferentes, é um quebra-cabeça industrial gigantesco. O resultado? Como a gente pode ver, leva de 18 a 24 meses para construir um único míssil, quase 2 anos. Mas a parte técnica é só metade do problema. A outra metade é uma filosofia industrial, um jeito de pensar que dominou a estratégia americana por décadas. Durante anos, a ideia foi manter a produção no que eles chamam de nível mínimo sustentável. A lógica era bem simples: manter as fábricas abertas e os engenheiros trabalhando, mas sem gastar rios de dinheiro para acumular estoques gigantescos. Era uma estratégia toda focada na eficiência em tempos de paz. Só que aí, quando um conflito de verdade bate na porta, essa lógica toda desmorona. E esse gráfico aqui, ele mostra o tamanho do buraco de um jeito bem claro. Dá uma olhada na barrinha da produção anual em tempo de paz. Uns 90 mísseis por ano. Agora compara isso com os 850 que foram usados em 4 semanas. A diferença é brutal. No ritmo que as coisas iam, levaria quase uma década para repor só o que foi gasto nesse único mês de guerra simulada. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E essa diferença na produção não é só um problema de fábrica, não. É uma vulnerabilidade estratégica que os adversários estão aprendendo a usar de um jeito bem inteligente. É aí que entra a tal da estratégia assimétrica. Um adversário como o Irã usa um drone baratinho, de baixo custo, para forçar os Estados Unidos e seus aliados a dispararem um míssil interceptador que custa milhões de dólares. É uma forma genial de esgotar os recursos de uma potência que é, teoricamente, muito superior. E claro, toda essa situação não passa despercebida. Do outro lado do mundo tem um observador muito, mas muito atento, aprendendo com cada míssil disparado e cada relatório de produção. Pequim está assistindo em tempo real os limites da base industrial americana quando ela é colocada sob pressão. Para eles, isso é uma aula de graça sobre como a guerra moderna funciona na prática. Mas a China não está só assistindo, ela é uma peça-chave em toda a cadeia de produção. E é aqui que a dependência estratégica dos Estados Unidos fica escancarada. Como a gente vê no gráfico, a China controla 98% da produção mundial de galho, que é um mineral essencial para os sistemas de mira dos mísseis. Essa dependência de materiais que são dominados pela China cria um paradoxo estratégico incrível, que essa citação resume perfeitamente. Pensa na ironia da coisa. Para se armar contra um possível inimigo, talvez seja preciso pedir ajuda para esse mesmo inimigo. E tudo isso junto leva ao dilema estratégico central que os Estados Unidos estão encarando hoje. Cada míssil gasto no Oriente Médio é um míssil a menos no estoque para um possível confronto no Pacífico. Enquanto a base industrial americana, que foi feita para ser eficiente e não para produzir em massa, sofre para se adaptar, a China ganha tempo e espaço para avançar nas suas próprias prioridades. E Taiwan está lá, no topo da lista.
Essa situação toda acaba revelando uma verdade bem desconfortável e deixa a gente com uma pergunta fundamental, uma pergunta que hoje ecoa nos corredores do Pentágono e que agora fica para nossa reflexão. A maior potência militar do mundo está de verdade preparada para um conflito longo e intenso? A questão, por enquanto, fica no ar. Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada?